Hoje vou mostrar para vocês um filme de biografia, comédia e drama de 2011 chamado Intocáveis. Atenção, contém spoilers. Fique atento e se cuide. Numa noite em Paris, Dries está dirigindo seu patrão Philippe pela cidade. Quando esperar no trânsito fica entediante demais, Dries ultrapassa o limite de velocidade e começa a dirigir bem rápido, desviando de outros carros e sem se importar com as placas de trânsito. Isso faz com que a polícia comece a persegui-lo e Dries aposta 100 euros que consegue despistá-los, mas depois de passar por baixo de uma ponte, os policiais os alcançam, fazendo uma emboscada dos dois lados. Mesmo assim, Dries não parece muito preocupado e, dessa vez, aposta 200 euros que conseguir uma escolta para eles. Os policiais mandam ele sair do carro e então ele começa a atuar, fingindo estar ofendido e dizendo que Philippe não pode se mexer e que ele estava levando o patrão para o hospital. Os policiais encontram provas disso quando acham a cadeira de rodas no porta-malas e, ao se aproximarem de Philippe, o veem tendo convulsões, o que também é uma encenação. Vendo que é uma emergência, os policiais perdoam Dries por ter ultrapassado o limite de velocidade e se oferecem para escoltá-los até o hospital. Para comemorar a aposta ganha, Dries coloca September do Earth, Wind Fire e quando eles chegam ao destino ele divide um cigarro com Philippe assim que os policiais vão embora. Dries promete que vai resolver e os leva embora pouco antes de a equipe do hospital encontrá-los. Essa amizade começou muitos meses atrás. Philippe e sua assistente Magali estão fazendo entrevistas para encontrar um novo cuidador para ele, mas as coisas não estão indo muito bem porque todos os candidatos têm respostas muito padrão ou constrangedoras para as perguntas da entrevista. Mas eles são surpreendidos de repente quando Dries entra de supetão, ignorando o fato de que ainda não é a vez dele, porque ele só quer que assinem uns papéis dizendo que não vão contratá-lo, assim ele pode receber o seguro-desemprego. Ele é direto e um pouco rude, até mesmo dando em cima da Magali, mas Philippe acha ele divertido e pede para que volte no dia seguinte para pegar os papéis assinados. Dries volta para casa em um bairro humilde e tenta tomar banho enquanto todos os seus irmãos pequenos o incomodam, só conseguindo terminar a tempo graças à sua irmã Mina, que é um pouco mais velha que os outros e mais responsável. Enquanto espera a mãe chegar, ele olha pela janela e percebe seu irmão Adama saindo de um carro suspeito. Quando o garoto entra no apartamento, ele só diz que estava na escola e sai de novo depois de pegar sua mochila, fazendo Dries ficar ainda mais certo de que ele está aprontando alguma coisa. À noite, sua mãe chega e ele lhe dá um ovo Fabergé que roubou e diz que esteve de férias quando ela pergunta. Ela não fica feliz em vê-lo porque ele sumiu por 6 meses e nunca ligou, e agora apareceu do nada como se a casa dela fosse um hotel. Como ela já está de saco cheio de todas as mentiras dele e ainda tem outros filhos para cuidar, ela o expulsa e diz para não voltar mais. Dries passa a noite fumando e comendo os petiscos com alguns amigos do bairro. No dia seguinte, Dries volta à casa de Philippe para pegar seus documentos e é recebido pela governanta Yvonne, que mostra a casa para ele e explica a rotina diária de Philippe. Ela também mostra o quarto que ele teria só para ele com banheiro próprio. Dries não consegue parar de olhar para a banheira antes de ser levado para ver Philippe, que oferece a folha assinada mas também uma oportunidade de emprego. Dries aceita o período de experiência de 1 mês e Philippe diz que aposta que ele não dura 2 semanas. Depois de levar suas coisas para o quarto, Dries aprende como cuidar de Philippe. Ele precisa aprender como estimular as pernas de Philippe, como colocá-lo na cadeira de rodas, como ajudá-lo a tomar banho e trocar de roupa. As coisas ficam constrangedoras quando Dries descobre que precisa colocar meias altas em Philippe e até limpar o bumbum dele depois que ele usa o banheiro, mas por mais que reclame e diga que não vai fazer essas tarefas, ele acaba aceitando tudo como parte do trabalho. Mais tarde, à noite, enquanto está curtindo um lanche no telhado, Dries é interrompido pela filha de Philippe, Elisa, e o namorado dela, Bastien, que estão procurando um lugar privado para namorar. Ele expulsa os dois depois de se recusar a dividir sua cerveja. Dries rapidamente se acostuma com a rotina diária com Philippe, mesmo que no começo cometa alguns erros dos quais aprende, como entregar o telefone para Philippe em vez de colocá-lo no ouvido dele, ou esquecer o monitor de bebê enquanto toma banho. Ele também aprende a organizar correspondência em diferentes pastas. A maioria das cartas ele abre para Philippe, mas há uma série de cartas privadas que ele não tem permissão para olhar. Quando encontra um panfleto promovendo acompanhantes femininas, ele decide começar uma pasta só para esses, em vez de jogar no lixo como Philippe manda. Mas nem tudo é trabalho nessa nova vida. Dries ainda faz questão de se divertir. Ele continua tentando dar em cima da Magali, sem sucesso, e às vezes chama acompanhantes para passar a noite com ele. Uma manhã, depois que Yvonne vai ao quarto dele para dar uma bronca por ele estar atrasado, ela encontra algumas armas perigosas na bolsa dele, mas por enquanto não comenta nada. O trabalho de Dries hoje é levar Philippe para passear, mas ele se recusa a colocá-lo na parte de trás de uma van como se fosse uma carga. Então, em vez disso, ele o leva em um dos carros de luxo que quase não são usados. Philippe, que a princípio acha que isso não é adequado e diz que deveriam ser pragmáticos, logo se anima com a ideia de um passeio mais rápido e menos entediante, embora Yvonne continue desaprovando.
Quando eles tentam sair do prédio, há um vizinho estacionado na entrada, ignorando a placa na porta que diz que é proibido. Dries não perde tempo e vai atrás do cara, agarrando pela frente da camisa e ameaçando até que ele tire o carro dali. Felipe fica impressionado com as atitudes dele, mas Yvonne, mais uma vez, desaprova. A dupla vai ao museu, onde Felipe está planejando comprar uma obra de arte que Dries acha que não vale o dinheiro porque é só uma mancha vermelha na tela. Depois, Felipe se encontra com um parente, que diz que todos estão preocupados com Dries, já que ele pode ser violento. Também descobriram que ele tem ficha criminal, mas Felipe não se importa. Ele valoriza Dries porque ele não sente pena dele e não se incomoda em brincar com ele. Depois de mais uma tentativa frustrada de dar em cima da Magali, Dries janta com Yvonne na cozinha enquanto escuta Felipe ditar uma carta para Magali. Alegando que é uma conversa privada, Yvonne desliga a babá eletrônica e começa a explicar o que está acontecendo. Felipe é correspondente de uma mulher chamada Eleonore. Essas são as cartas que ele não deixou Dries abrir. Mas ele nunca conheceu Eleanor pessoalmente. O relacionamento deles é puramente epistolar. Falando em amor, Dries tira sarro da Yvonne por causa dos olhares que o jardineiro vive lançando para ela antes de dormir. Ele está tentando dormir quando ouve uns barulhos estranhos vindo da babá eletrônica. Felipe está com dificuldade para respirar. Mesmo tentando, Dries não consegue ignorá-lo. Então vai até o quarto dele e o ajuda a passar pela crise com palavras calmas e um pano úmido para limpar seu rosto. Felipe finalmente adormece, mas acorda de novo instantes depois, dizendo que precisa de ar. Dessa vez, Dries não hesita, coloca Felipe na cadeira de rodas, o cobre com cobertores e o leva para passear à beira do rio. É a primeira vez em muito tempo que Felipe vê Paris à noite, e agora, mais relaxado, ele explica a Dries que o remédio só ajuda até certo ponto, e que às vezes sente dores fantasmas. Quando vem algumas garotas passando, Felipe também confessa que não é capaz de dar prazer a uma mulher por causa da sua condição, mas ainda consegue sentir satisfação quando massageiam suas orelhas, porque são zonas sensíveis. Quando a dor fantasma ameaça aparecer de novo, Dries divide um dos seus baseados com Felipe, que fica cético no começo, mas acaba adorando. Depois, eles vão a um restaurante onde brincam enquanto compartilham uma refeição, e Felipe decide contar mais sobre sua história. Ele conheceu sua esposa quando eram estudantes, e logo depois de se casarem ela teve 5 abortos espontâneos e foi diagnosticada com uma doença terminal incurável. Foi então que eles adotaram Elisa. Felipe sempre amou competições, esportes radicais e velocidade, e o parapente proporcionava isso a ele. Foi durante uma sessão de parapente que o mau tempo fez com que ele caísse e quebrasse as vértebras, embora ele ainda ache que sua verdadeira deficiência não é a cadeira, mas viver sem a esposa. Depois de mais algumas brincadeiras, Felipe se lembra da data e percebe que Dries completou seu mês de experiência, então agora está oficialmente contratado. Mas ele precisa começar devolvendo o ovo Fabergé que roubou, porque era um presente da esposa dele. Ela dava um para ele todo ano, e ele tem exatamente 25, correspondendo ao tempo que passaram juntos. No dia seguinte, Dries vai conversar com Mina quando ela está saindo da escola, e ela fica um pouco ofendida porque ele não tem respondido suas mensagens, exceto para pedir que ela procure o ovo. Ela também conta para ele sobre alguns policiais que têm ligado para a casa deles. Depois ele visita a dama, que confessa que foi pego com 30 gramas com ele. Dries quer levá-lo para almoçar, mas a dama recusa e entra no mesmo carro suspeito de antes. Mais tarde, Dries tem permissão para estar presente enquanto Felipe dita sua carta para Eleonora Magali. Ele acha essa linguagem rebuscada muito chata e que Felipe deveria ser mais direto. Ele também fica surpreso ao saber que isso já dura 6 meses e eles nunca trocaram fotos. Quando ele encontra o número de telefone dela em uma das cartas, ele vê isso como um sinal e liga para ela, obrigando Felipe a pegar o telefone e finalmente falar com ela fora das palavras escritas. A conversa deles vai tão bem que Felipe agora está sempre ao telefone com ela, até mesmo pouco antes dele e Dries irem à ópera, durante a qual Dries ri e tira sarro das fantasias. No dia seguinte, Dries convence Felipe a aceitar trocar fotos com Eleonora e escolhe uma dele na cadeira de rodas. Depois, enquanto está pintando, Elisa invade o quarto dele para pedir cigarros e tira sarro dele por tentar ser artístico. Ficando irritado, ele é expulsa antes de ver Felipe, que está pedindo para Yvonne trocar a foto escolhida por uma dele de quando não era tetraplégico. Ela esconde a foto dentro do arquivo de acompanhantes pouco antes de Dries entrar de repente, reclamando de Elisa e dizendo a Felipe que ele precisa discipliná-la, algo com que Yvonne concorda. Felipe concorda em conversar com ela, mas fica principalmente surpreso quando Dries deixa escapar que tem pintado. Os dias continuam passando e a amizade entre Felipe e Dries só cresce. Dries o leva para brincar na neve e o acompanha quando sai para correr. Felipe lhe dá seu primeiro terno e repreende sua filha enquanto Dries escuta tudo pelo babá eletrônica.
Quando Dries termina sua primeira pintura, ele mostra para Magali, que lhe dá um tapa quando ele tenta beijá-la. Felipe, no entanto, gosta da pintura e promete que vai tentar vendê-la. Os dois se divertem muito juntos, curtindo coisas como comprar um carro mais rápido, dividir um baseado e até contratar acompanhantes juntos. Quando chega o aniversário de Felipe, ele não fica muito animado. Todo ano ele finge surpresa por estarem fazendo uma festa e precisa encontrar todos esses parentes que só aparecem nessa data para checar se ele ainda está vivo. Felipe diz que tudo vai ser meio entediante. Enquanto ele e os convidados curtem uma música clássica ao vivo, Dries procura por Elisa, que está chorando no quarto depois de ter tomado alguns comprimidos da Yvonne, que não vão matá-la como ele esperava. O motivo da tristeza dela é que Bastian terminou com ela e a chamou de vadia. Então ela pede para Dries conversar com o garoto, e ele aceita fazer isso, mas por um preço. Enquanto isso, Felipe está mostrando a pintura de Dries para o seu parente e consegue convencê-lo a comprá-la por 11.000 euros. Dries volta para a sala de jantar e conversa com Yvonne, que conta para ele que Magali está em um relacionamento com alguém chamado Fred, mas as coisas não estão muito bem no momento, o que dá esperança para Dries. Quando a festa começa a esfriar, Felipe faz Dries ouvir algumas das músicas mais importantes da história da música clássica, mas ele só consegue responder com piada. Depois que a banda termina, ele pega seu iPod e coloca Boogie Wonderland do Earth, Wind and Fire antes de começar a dançar bem no meio do salão. Ele é um dançarino incrível e ainda convence o resto da festa a se juntar a ele e dançar junto, o que Felipe adora assistir. Mais tarde, ao colocar Felipe na cama, Dries abre a última carta de Eleanor para ele. Ela enviou uma foto dela mostrando que é bem bonita e diz que eles deveriam se encontrar na semana seguinte, quando ela for a Paris. Quando chega o dia do encontro, Yvonne e Dries fazem Felipe experimentar dezenas de roupas até encontrarem a perfeita. E como é a Yvonne quem vai levar o Felipe ao encontro, Dries aproveita seu dia de folga para visitar Bastian e o ameaça até que o garoto aceite o pedir desculpas a Elisa e levar croissants para ela todos os dias. Ele também pede para o garoto arrumar o cabelo. Depois, ele visita sua mãe no trabalho, mas apenas para observá-la de longe. No restaurante, Yvonne e Felipe estão esperando Eleonore, que está muito atrasada. Depois de esperar por 1 hora, Felipe desiste e liga para Dries pedindo para buscá-lo, e então sai do restaurante sem perceber que Eleonore está chegando ao mesmo tempo. Naquela mesma noite, Felipe leva Dries com ele em seu avião particular e lhe dá o dinheiro que conseguiu vendendo o quadro, deixando-o imensamente feliz. Eles chegam ao interior na manhã seguinte, e Felipe decide fazer parapente levando Dries junto com ele. Dries não quer saber de nada disso, mas depois de surtar no começo, acaba curtindo a experiência. Quando eles voltam para casa, a dama tá lá esperando por Dries e leva uma bronca ao ver as cicatrizes no rosto dele. Mesmo assim, a dama não conta para Dries o que está acontecendo em sua vida, então Dries manda ele esperar no quarto enquanto liga para a mina para dizer que não se preocupe e vai colocar Felipe na cama. Felipe, no entanto, ainda não tá com sono. Depois de fazer Dries olhar para um quadro com ele, Felipe pergunta sobre a família dele, assunto que Dries inicialmente não quer falar, mas acaba cedendo. Acontece que a dama tecnicamente não é seu irmão e seus pais na verdade não são seus pais, mas sim seus tios. Eles o trouxeram do Senegal quando ele tinha 8 anos porque não podiam ter filhos, e seu nome verdadeiro é Bakari Bassiri, mas como outras crianças tinham esse nome passaram a chamá-lo de Idris, que virou Dries. Um dia sua tia milagrosamente conseguiu engravidar, e depois que seu tio morreu vieram outros homens e mais filhos também. Da mesma forma que Dries havia falado com ele sobre Elisa, Felipe aponta que a dama precisa de disciplina, então ele demite Dries para que ele possa estar com sua família, porque não pode passar a vida inteira cuidando de um velho. Na manhã seguinte, depois que Bastian traz seu croissant diário usando um penteado melhor, Dries arruma suas malas e se prepara para ir embora. Magali vem se despedir, e quando Dries tenta dar em cima dela uma última vez, Magali o apresenta ao seu companheiro, Fred, que é apelido de Frederic. Acontece que Magali não se interessa por homens, e Dries desiste na hora. Ao sair da casa, ele devolve a babá eletrônica para Yvonne, e a zoa por ter mentido sobre Magali só para brincar com ele. Em troca, ela entrega para ele o arquivo das acompanhantes que ele tinha começado, e ele fica decepcionado ao descobrir que a foto que ele tinha escolhido está escondida ali. Dries joga o arquivo fora, mas guarda a foto para si. Já do lado de fora, ele encontra um carro bloqueando a entrada de novo, então pede para o motorista tirar o carro dali, mesmo não trabalhando mais lá. Quando a dama o questiona sobre isso, Dries diz que é uma questão de princípio. Algumas horas depois, os dois irmãos vão buscar a mãe na estação, enquanto na casa, Felipe está tendo seu primeiro jantar com o novo cuidador que é engessado e entediante, e Felipe decide deixá-lo sozinho sem nem dar uma garfada. Como Yvonne está em um encontro com o jardineiro, ninguém está lá para repreendê-lo por isso. Com o passar dos dias, Dries volta à sua antiga vida.
Ele volta a sair com seus velhos amigos e diz para os caras do carro suspeito não incomodarem mais o Adama. Quando vai a uma entrevista para a qual não tem experiência suficiente, ele consegue conquistar o empregador dizendo que é pragmático e usando todo o conhecimento de arte que adquiriu enquanto trabalhava para Felipe. Isso lhe garante um emprego como motorista. Felipe continua não gostando do novo cuidador e está constantemente de mau humor. Numa noite, ele se recusa a deixar que alguém da casa o ajude com a dor fantasma. Então Yvonne liga para Dries e pede para ele ir até lá. É assim que eles se encontram na situação do começo, com a polícia primeiro perseguindo-os e depois escoltando-os até o hospital. Depois dessa pequena aventura, Dries leva Felipe até a costa e a visão do mar ajuda Felipe a se acalmar. Algum tempo depois, Dries cuida da barba crescida de Felipe antes de levá-lo a um restaurante para almoçar, mas ele não fica porque outra pessoa fará companhia a Felipe hoje. Dries lhe deseja boa sorte e finalmente devolve seu ovo antes de ir embora, e Felipe começa a se preocupar por estar sozinho até ver quem é seu encontro, Eleonor, que fica encantada ao vê-lo e não se importa nem um pouco com a cadeira. O verdadeiro conde Felipe Pozo de Borgo agora vive no Marrocos. Ele se casou novamente e tem 2 filhas. O verdadeiro Dries, que na verdade se chama Abdel Yasmin Selou, tem sua própria empresa e também é casado e tem 3 filhos. Os dois continuam sendo grandes amigos até hoje.